Boa noite. Eu quero começar agradecendo, primeiro à banca, claro, aos meus pastores, ao pastor Bruno, à Adriana, que foram a chave, realmente, uma peça essencial para terminar esse rema, para concluir essa etapa. E eu não podia deixar de agradecer também a Alicia, que realmente pegou junto comigo nessa caminhada. É uma pessoa muito especial para mim. Enfim, não vou me alongar, senão eu vou acabar me emocionando. Mas, enfim, eu passei muito tempo pensando, meu Deus, o que é que eu vou trazer, meu Deus, o que é que eu vou trazer. E aí, eu, conversando com a Alice, a gente se reuniu, a gente realmente tirou esse tempo. E aí, a gente chegou na conclusão de... Eu vou usar o versículo de 2 Coríntios 3, do 1 ao 6, como base. E se eu tivesse que dar um tema, seria cartas vivas. Eu vou ler aqui ele rapidinho para vocês. Vamos lá. Será que com isso estamos começando a recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não vou falar sobre tudo, mas eu quero me deter em 2 versículos específicos, o versículo 2 e o 6. Primeiro, Paulo traz cartas de recomendação. Ele está se referindo a uma prática da época onde as pessoas realmente faziam literalmente cartas de recomendação para atestar a integridade e a autoridade do pregador enviado. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é que Paulo enfatiza que o ministério não é validado por cartas de recomendações humanas, mas do próprio Espírito. Que o que atesta a nossa integridade, a nossa autoridade, é a nossa transformação espiritual. Aquilo que vem de dentro para fora, aquilo que está dentro e que se torna visível fora. Um exemplo muito prático seria uma vitrine. Quando a gente passa numa vitrine, às vezes algumas pessoas vão passar, vão olhar e aquilo vai passar despercebido. Mas outras vão parar e elas vão olhar e vão dizer, aqui tem uma coisa diferente. Isso aqui me chamou a atenção. Então é exatamente isso com a gente. Nós somos uma vitrine, nós estamos em uma vitrine. Constantemente passam pessoas na nossa vida que às vezes a gente acha que não, tudo bem, passou, foi, mas não, elas prestam atenção na gente, elas prestam atenção em cada detalhe. E da gente tem que sair algo, nós precisamos transparecer aquilo que está dentro da gente, para que aquelas pessoas, mesmo que nós não falamos nada, ficamos calados, mas aquelas pessoas vão ver e falar, caraca, essa pessoa tem uma coisa diferente, eu quero ter o que aquela pessoa tem. No versículo 6, Paulo fala assim, não que sejamos capacitados. Ele nos capacitou para sermos ministros. Essa palavra ministros sugere uma capacitação divina, não apenas um cargo, mas realmente um relacionamento íntimo da gente com Deus, mediado pelo Espírito Santo. Outra parte que ele fala é a letra e o Espírito. A conexão entre letra e Espírito ilustra realmente a letra, uma religiosidade vazia, algo que se baseia em regras, e o Espírito, a transformação, a vivência pela fé, guiada pelo Espírito de Deus. Outro ponto muito importante é que Paulo enfatiza que o verdadeiro ministério cristão é fundamentado na nova aliança, é a capacitação do Espírito Santo. Tá, mas ok, tudo bem, você disse tudo isso, mas o que você quer dizer com isso? Mas o que isso tem a ver com o rema? Eu fiquei pensando e meu Deus, o que é que eu posso falar? O que é que eu posso falar? E eu lembro que eu fui no JPN esse ano e lá eu tive uma nota sobre ciclos, nada muito claro, mas uma nota. E depois, quando a Janaína veio aqui recentemente, ela falou sobre ciclos também, eu falei, bom, eu vou me deter nisso. E aí, a palavra ciclos, ela, no original, realmente, ela significa um estágio, como eu posso... Ela significa realmente algo que é determinado por um início e um fim. Mas algo que me chamou a atenção foi que o ciclo, ele se detém pela
a mudança entre o ponto inicial e o ponto final. A gente está realmente finalizando um ciclo, é o nosso último ano, daqui a pouco nós temos nossa formatura, mas o que a gente precisa fazer com tudo isso que a gente recebeu aqui? É realmente o ponto crucial para a gente vai ser esse fim, mas não é porque é o fim, mas a partir daqui é o começo, a partir daqui é a nossa trajetória, a partir daqui é a nossa caminhada. E é nesse momento que a gente precisa ser carta viva, a gente precisa pegar tudo aquilo que a gente recebeu aqui e levar para as pessoas lá fora. Existem muitas pessoas lá fora que precisam da gente. E é nosso dever levar essa palavra lá para fora. Às vezes a gente vai chegar no nosso âmbito do trabalho, às vezes a gente vai chegar na nossa faculdade, enfim, onde quer que seja, e vão existir, às vezes não, com certeza vão existir pessoas que vão precisar de alguma palavra. E às vezes a gente não vai saber, mas é exatamente sobre a palavra, ministros, ser guiado, vivenciado pelo Espírito, para saber a hora exata de chegar em alguém e falar: olha, eu não posso dar o que você precisa, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. E às vezes a gente não vai precisar falar isso, porque a nossa vida vai falar pela gente. Eu sou a primeira da minha casa a realmente entrar para o Evangelho. Eu não digo a única, porque a única é algo muito, muito pequeno, mas eu sou a primeira, e através de mim virão o resto. Mas eu sou a primeira, e por muitas vezes foi muito complicado, porque realmente existia esse embate dentro da minha casa, mas eu nunca me deixei me abalar por isso. E um fato muito interessante que aconteceu foi que eu nunca falei nada para minha família. Às vezes as pessoas falavam: você precisa falar, mas você precisa falar, mas eu nunca tive nada sobre falar, porque eu sabia que aquele não era o momento de falar. Então eu lembro que a gente fez uma viagem em família, e em dado momento a gente estava lá, todo mundo curtindo e tal, e assim, em família, estava tendo um churrasco, a gente estava almoçando, e a minha tia falou assim: eu vejo claramente a mudança da Grazi, mas não porque ela quis, mas porque ela tomou uma decisão de aceitar a Cristo e viver essa vida. Cara, aquilo para mim foi algo muito, sabe, porque eu nunca falei nada para elas, e a partir de então, todas as vezes que alguém tem alguma adversidade, eles sempre falam comigo: Grazi, eu preciso que você me ajude. E eu nunca falo de mim, porque se eu for falar de mim, eu vou ter muitas falhas, mas eu falo daquilo que Jesus fez através da minha vida, aquilo que eu sou em Cristo, aquilo que eu carrego. Não porque eu sou uma pessoa legal, não porque eu sou uma pessoa engraçada, não que eu não seja. Mas, se eu for me deter a mim, isso vai ser falho. Vai ter uma hora que elas vão olhar para mim e vai falar: você falhou aqui. Mas se elas olharem para mim com a consciência de que não sou eu, mas Cristo em mim, aí sim elas vão ter a revelação do que aconteceu com a minha vida, e que aquilo não vai se limitar só a eles, só a mim, mas vai se estender para eles. Então eu sempre digo: eu sou a primeira da minha casa, eu sou a primeira da minha família, mas através de mim, toda a minha família, sem exceção, vai estar do meu lado. Às vezes eu acordo no domingo de manhã e falo: meu Deus, eu vou para a igreja de novo sozinha, bem que meu pai podia ir comigo, né? Mas logo eu falo: não, ele vai comigo. Um dia ele vai acordar e vai falar: filha, eu quero ir com você. Eu não vou precisar chamar, não que seja errado chamar, mas eu não vou precisar chamar, ele vai querer vir, porque ele vai ter a consciência. Então eu não quero ficar falando assim: ai, mas vocês precisam ir, mas vocês precisam ir. Não, eles precisam ter a consciência do porquê que eles estão indo. Não por mim, não porque aconteceu isso comigo, não porque aconteceu aquilo, mas porque Cristo é o motivo para eles estarem aqui. Então é basicamente isso que eu quero dizer a vocês. A partir daqui, que a gente seja realmente essa carta viva mesmo, não tem outra palavra, que sejamos essa carta viva na nossa casa, independente da circunstância. As circunstâncias, elas vão se levantar, às vezes quando a gente menos espera, às vezes de quem a gente menos espera, mas isso nada importa, porque aquilo que está dentro de você vai te capacitar para passar por aquilo. Às vezes a gente vai estar muito cansado, mas meu Deus, eu não quero falar nada para ninguém. Não fale, seja. Se você não falar, apenas ser com consciência de que a minha vida vai falar por mim. Tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu tenho, eu preciso derramar para as pessoas. E é basicamente isso que eu quero falar para vocês. Eu não queria me estender muito, porque eu estou realmente bem nervosa.
Mas é isso, que vocês tenham essa consciência, que a gente tenha essa consciência de que esse fim desse ciclo é só o ponto de partida para a nossa jornada em Cristo, até que Ele venha. Nós precisamos ser cartas vivas até que Ele venha. E precisamos ansiar por esse dia. Não precisamos ficar pensando, mas eu queria realizar tantas coisas. Não. Isso é muito pouco, isso é muito raso. A gente precisa ir mais a fundo.